Olá, me chamo Ciane Victoria, sou aluna da Faculdade São Francisco da Paraíba e vou falar um pouco sobre a hanseníase, dividido em tópicos, em como ocorre a transmissão, quais são os tipos de hanseníase, sintomas, complicações, como também o diagnóstico e o tratamento dessa determinada doença. A hanseníase, também conhecido como lepra, é uma das doenças mais antigas que conhecemos, existindo alguns registros da sua existência por volta de 600 a.C. É uma doença crônica e infecto-contagiosa, causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, que afeta pele e nervos periféricos. Como consequência, a doença ela leva a lesões da pele, como alterações da sensibilidade e também a problemas relacionados com a força muscular. Se não tratada precocemente, pode levar a complicações graves e muitas vezes incapacitantes. Falando sobre a transmissão da hanseníase, o bacilo de Hansen destaca-se por ser capaz de infectar uma grande quantidade de indivíduos. Entretanto, poucos são infectados realmente adoecem, o que significa que ele apresenta uma baixa patogenicidade. A doença ela é transmitida de uma pessoa para outra, quando o doente elimina o agente causador, principalmente por meio das vias aéreas superiores. O contato com o doente deve ser direto e prolongado para que ocorra a transmissão. Para pegar a hanseníase, é preciso ser suscetível a ela. Essa característica ela é definida por fatores genéticos. Porém, o risco ele aumenta bastante para a população vulnerável e com baixa renda. A transmissão da hanseníase também ocorre principalmente por meio dos pacientes chamados de multibacilares, os quais apresentam uma grande carga bacilar. Já os pacientes paucibacilares, que são pacientes que apresentam uma menor carga bacilar, não são considerados uma importante fonte de transmissão. Outro ponto importante a ser salientado é que logo no início do tratamento, a pessoa para de transmitir a doença. Como eu já havia citado, os pacientes com hanseníase são classificados de acordo com a Organização Mundial de Saúde em dois grupos, os multibacilares e os paucibacilares. Os multibacilares são divididos em dois, em dimorfa, onde os pacientes apresentam mais de 5 lesões com bordos que podem estar bem ou pouco definidos, e o comprometimento de dois ou mais nervos, como também pacientes que apresentam a forma mais disseminada da doença, sendo observada grande parte da pele danificada e algumas vezes o comprometimento de órgãos, como o nariz e os rins. Já os paucibacilares, também subdividido em dois tópicos, onde indeterminada são pacientes que possuem até 5 manchas de contornos imprecisos. E neste caso, não há comprometimento neural, é a fase inicial da doença. O outro ponto a ser abordado é a tuberculose, onde o paciente ele apresenta até 5 lesões bem definidas e um nervo comprometido. Falando sobre os sintomas da hanseníase, sem dúvida é uma das manifestações mais marcantes dela. São as manchas na pele, que apresentam uma sensibilidade alterada. Entretanto, esse não é o único sintoma. Outros sintomas presentes na doença são manchas esbranquiçadas, amarronzadas e avermelhadas na pele, com mudanças na sensibilidade à dor, térmica e tátil, como também a sensação de fisgada, choque, dormência e formigamento ao longo do trajeto dos nervos dos membros. Outro sintoma é a perda de pelos em algumas áreas e a redução da transpiração. Outro sintoma também presente na doença hanseníase é o inchaço nas mãos e nos pés, dor nas articulações, redução da força muscular nos locais em que os nervos foram afetados, dor e espaçamentos nos nervos periféricos, vários caroços no corpo,
olhos ressecados, feridas, sangramentos e ressecamentos no nariz, como também febre e mal-estar. As complicações da hanseníase. A hanseníase, se não tratada inicialmente, pode evoluir para incapacitações físicas. Entre as sequelas deixadas pelas doenças estão a incapacidade de elevar o pé, falado popularmente como pé caído, a incapacidade de extensão dos dedos e do punho, falado também popularmente como mão caída, a incapacidade de fechar os olhos, necrose e ulceração da cartilagem no nariz, também falado popularmente como nariz desacabado. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico da hanseníase, ele é feito basicamente analisando-se a manifestação clínica da doença. Além disso, o exame é denominado pela baciloscopia do raspado intradérmico. É utilizado a fim de confirmá-lo. Esse exame visa identificar a presença de bacilos. Vale destacar que o resultado negativo do exame não descarta a doença, caso o paciente ainda apresente sintomas. Já o tratamento da hanseníase, ela é uma doença que atualmente possui cura, mas no passado o doente era isolado da sociedade e a doença era considerada um castigo, sendo associada ao pecado e à impureza. Hoje, no entanto, isso mudou e o paciente pode seguir o seu tratamento em casa. O tratamento da hanseníase é feito por meio da polioquimioterapia, que consiste na associação de vários antimicrobianos. Esse tratamento ele é feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e o paciente não fica internado. Ele garante a completa cura da doença. Como eu já falei, o tratamento ele é baseado em polioquimioterapia, que consiste no esquema de vários antibióticos. Uma parte deles deve ser recebido uma vez por mês nas unidades básicas de saúde, UBS, e os centros de referência, sendo utilizados no próprio ambulatório, sob a supervisão da equipe médica. As doses diárias restantes são tomadas em casa. A terapia ela varia de acordo com a enfermidade. Para paucibacilar dura 6 meses, já para a multibacilar leva 1 ano. A finalizar a polioquimioterapia, o paciente ele é considerado curado. Contudo, os medicamentos não são capazes de restaurar os estragos nos nervos periféricos. Por isso, é muito importante realizar o diagnóstico precoce e iniciar a terapia o quanto antes. No Brasil, no último domingo de janeiro, comemora-se o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase. A data ela foi instituída pela Lei número 12.135, de 18 de dezembro de 2009. No último domingo de janeiro, também é comemorado o Dia Mundial contra a Hanseníase. Desde 2006, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro como o período para o combate à hanseníase e fixou a cor roxa para a campanha educativa. Sendo assim, o mês de janeiro ele passou a ser intitulado Janeiro Roxo e é indicado a conscientização da doença. Aí, como vocês podem ver na imagem, dia 31/1, o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase. A hanseníase tem cura e é tratamento fornecido gratuitamente pelo SUS. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as minhas redes sociais, Facebook e meu Instagram. Obrigada por tudo. Espero que tenham entendido e gostado da apresentação.